O agroglifo hoje, aqui na nossa civilização, no nosso planeta, é o maior fator ufológico que já existiu. Existem, lógico, os contatos abduzidos, muita coisa, mas isso é uma coisa muito rara, específica. Aquilo ali é o maior. Você pode ir lá, você pode ver, você pode pesquisar. Galera do Arquivo Estranho, nós estamos aqui com o nosso amigo palestrante desse evento, onde nós estamos aqui na Serra da Beleza, no restaurante Beleza da Serra. Estamos aqui com o nosso amigo Newton Rampasso. Newton Rampasso ontem deu um show lá em Visconde de Mauá. Eu pensei que conhecia alguma coisa de cropsículos. Ontem eu vi que eu não conhecia nada, porque realmente o nível de informação dele é de uma qualidade sem precedentes e o conhecimento dele, principalmente, que é um conhecimento de vivência. Ele tem a experiência. Quanto tempo na Inglaterra pesquisando os cropsículos, mais ou menos? Foram mais de 30 anos. Eu fui para lá no início, em 90, e aí eu comecei já a pesquisa de campo, e ela se estende até hoje. Então, se for ver um ano ou outro que foi da pandemia, por exemplo, que não teve muita visita pela restrição, vai dar uns 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Até a gente tinha comentado antes, né, sobre o agroglifo como parte da ufologia, um componente da ufologia. Ali na Inglaterra, ele não é muito comum. Ele não é uma coisa muito Muitos ufólogos não consideram como um componente da ufologia. Não, na Inglaterra não. Então tem o ufólogo que estuda os UFOs, né, os objetos não identificados, e eles muitas vezes, aliás, ignoram o fenômeno dos agroglifos. Crop circles, né, eles chamam lá hoje. Então eles ignoram isso aí. E os meus colegas, por exemplo, que são ufólogos, trabalham também na pesquisa de agroglifos, são raros, porque os que trabalham na linha de agroglifos não sabem nada da ufologia. Sim, acabam se tornando especialistas em agroglifos e não ufologia. E aqui no Brasil isso também não pega muito bem. Parece que a maioria dos ufólogos, inclusive tem alguns que nem sabem que os agroglifos existem, porque eles desconsideram o fenômeno. Eles acham que são seres humanos que fazem aquelas marcas. Exato, só se forem seres humanos que estão em outra civilização ou vivendo em algum outro planeta, né? Porque realmente nós não conseguiríamos fazer como eles são feitos. Apesar de que existem as imitações, né? As imitações, sim, são feitas por pessoas. São grupos de arquitetos, engenheiros, gente que é financiada às vezes só para fazer, para enganar. Tem gente que gosta de fazer, de tentar fazer, né? Parecido. Eu sempre constatei, na realidade, que esses que são as imitações, como você disse, na realidade, eles sempre foram muito aquém dos verdadeiros. Aquém que eu digo em termos da qualidade, da complexidade dos desenhos, da qualidade dos cálculos geométricos. A geometria dos desenhos é de uma qualidade assustadora. Na minha opinião, os que são imitações, eles não chegam nem próximo dos verdadeiros círculos. Sim, em detalhes. Sim, você com um olhar mais apurado, você percebe nitidamente que é tosco, que é mal feito. Sim. Ontem você mostrou para nós alguns parâmetros, alguns indícios que dá para diferenciar do que é feito por humano dos verdadeiros cropsículos. Sim, os genuínos e as imitações. Genuínos e as imitações, exatamente. E eu achei muito interessante. Agora vou estar com um olhar mais apurado para aqueles detalhes que você mencionou. Mas o que eu achei mais interessante do que você mostrou ontem é que todo conhecimento que você apresentou e que você amanhã vai apresentar aqui para nós aqui no restaurante Beleza da Serra é um conhecimento totalmente baseado na vivência. Vocês têm uma rotina, eu achei interessante tudo aquilo que você mostrou da rotina. Uhum. Ou seja,
quando o crop ciclo ele aparece, geralmente são as escolas de aviação da região que são os primeiros a ver. Sim. Aí eles informam, aí entra a galera dos drones. Isso tem até uma sequência cronológica, né? Hoje é assim, né? Há um tempo atrás não haviam os drones. Então a gente pulava esse passo. Pulava os drones. Rapaz, mas você falou ontem que mais ou menos às 6, 7 da manhã os aviões já estão saindo. Os detectam dos clubes de aeronáutica local, aí avisam os drones, o pessoal dos drones, às 8, 9 horas os drones já estão ativos e vocês, na sequência, são informados e vocês já estão, muitas vezes vocês já estão lá desde as 7 da manhã. Sim, muitas vezes já estamos acampados próximos da região. Muitas vezes nós estamos tentando fazer pesquisa na região já, então fica mais fácil. Mas esse processo do aeroclube, para o pessoal que faz o voo de drone, para o pessoal que vai fazer a pesquisa de campo, é um processinho rápido, que muitas vezes a gente consegue chegar na mesma manhã que eles foram feitos. E aí nós conseguimos acessar o campo, a figura, ainda. Ninguém foi lá ainda. Ninguém pisou. Então é aí que é interessante fazer a pesquisa, porque quando pisa já vai estragando a pesquisa, né? E vocês criaram um protocolo de acesso ao crop Sim, nós criamos um código de ética. Inclusive é um livro que fininho, mas é um livro que toda pessoa que visita agroglifos na Inglaterra, eles leem aquilo primeiro, que é para poder chegar com conhecimento e educação. Não mutilar os desenhos. Porque tinha gente que atravessa no meio do campo, destruindo toda a plantação, andando, forma marcas, né? Porque uma pessoa andando em direção à figura pelo lado errado, forma uma linha que vai ficar amassada ali, depois você vai tirar uma foto de cima, essa linha aparece, estragando a figura. Então, uma das regras é você andar sempre na linha do trator. Porque daí ela já está ali, aí você não vai fazer muito estrago. Existem várias regras. Achei muito interessante todas essas regras, esses protocolos de como se comportar para não afetar a integridade do desenho. Sim. Que inclusive não é só afetar a integridade do desenho, você acaba afetando a pesquisa. Sim. Porque se você tem a interferência humana ali pisoteando, quebrando os caules, você acaba interferindo na própria qualidade da pesquisa. Os caules mesmo, a maioria das pessoas não sabem que no início da temporada, enquanto as plantas ainda estão verdes, os caules eles ficam altos do chão. A dobra é no segundo nódulo, então dá uma distância ali de uns 15, 20 centímetros do solo. E aquilo fica como uma camada flutuando ali, deitada. Então se você pisar, afunda o pé. É diferente do que se imagina que aquilo está encostado no chão. Destrói aquele trançado, que acaba formando um trançado. Muitos têm acabamentos trançados em forma de cordas, em padrão de cestaria. Isso eu achei fantástico. Existe uma série de diferentes designs, onde as camadas de plantas elas são colocadas entrelaçadas, uma está apontando para um lado, a outra aponta para o outro, às vezes são 4, 5 camadas em diferentes direções. Isso é que dá aquele efeito que se vê de sombras diferentes. Exato. Algumas mais claras, algumas mais escuras. Isso. E outras intermediárias. Exato. Eu achei fantástico isso. Na realidade, não é a cor do campo, é a forma como eles são posicionados. São 3 pontos principais. Camadas, quando elas são cruzadas, forma uma diferença interessante. A outra coisa é quando o ângulo da dobra é diferente. Você tem um ângulo de dobra de 90 graus numa porção do campo, e aí você tem numa mesma porção um ângulo de 45 graus, quando o sol atravessa, vai iluminar, e a incidência dos raios de sol vai fazer com que a fotografia mostre uma sombra completamente diferenciada naquela porção que está a 45 graus daquela porção que está a 90
90 graus. Fantástico. Então, esses detalhes também fazem uma grande diferença na fotografia. E existem outras coisas que também... Vamos dizer assim, essa especificidade acaba, vamos dizer assim, um carimbo de autenticidade desse círculo. Porque se fosse uma coisa feita só por amassamento aleatório, os seres humanos não conseguiriam ter essas diferenças, essas variáveis tão específicas. Né? Existem engenheiros que fazem a laser com a ajuda de drones e alugam um campo, passam uma semana ali fazendo bem bonitinho, tiram uma foto bem feita, a geometria interessante, bonito desenho, bem acabadinho, só que o que foi feito ali foi quebrar as plantas. Quebrou, encostou no chão. Isso é completamente diferente. Então, quando você entra nesse tipo de formação feita por pessoas, para começar, você já vê as pegadas no barro da pessoa que foi lá, você vê pedaços das plantas quebradas. Então, é totalmente diferente você entrar num que você vê que ninguém entrou, você é o primeiro a entrar. Deve ser fantástico. Então, existe uma diferença imensa quando você entra nele e vê que ele é um genuíno. Muitas vezes, quando é bem no início da formação, você acabou de acontecer. Acabou de ser formado, né? Você chegou sem querer ali, ou já estava ali próximo. Você vai para lá, ele ainda está quente. Ele tá... Você falou isso dentro da hipótese de que forma esses desenhos são uma tecnologia eletromagnética. Se supõe que é algo mais parecido que nós temos o micro-ondas. Micro-ondas, exatamente. E você falou que muitas vezes quando o círculo está recente, ele ainda está quente. Ainda está quente. E às vezes que a atmosfera da região está fria, porque Sim, as noites são frias. Aí forma uma densidade, forma uma nuvem. Forma um vapor. Condensação, um vapor. Um círculo de vapor, fica até estacionado em cima. Quando você entra dentro dele, você sente o cheiro daquele chá verde, né? Parece o que... cheiro da cultura que está sendo... A plantação que quando o nó esquenta, através dessa energia, que nós não sabemos como que é, porque mesmo que fosse micro-ondas, nós teríamos que ter essa impressora que imprime em cada caule como se fosse um pixel de uma imagem. E esse caule se dobra até o ângulo que essa impressora vai estar deitando ele, depois ele resfria e a planta continua viva. A planta não morre. Como se fosse prototipado, né? Como se fosse uma impressão em 3D através de micro-ondas. O mais incrível disso tudo é que é uma modificação na natureza da planta. A planta continua viva, depois de alguns minutos que isso aconteceu, e se esfria, ela continua viva, ela continua crescendo. Se ninguém mexer nela, ela vai estar ali com os grãos da mesma forma. E o incrível é que isso daí nós não conseguimos reproduzir. Em alguns segundos ou minutos, que é como isso acontece, né? Já foi testemunhado diversas vezes para as pessoas que estão por lá. O que acontece é que nós não temos uma tecnologia, uma capacidade de fazer em alguns segundos ou minutos a transformação da natureza da planta dessa forma. No mesmo efeito. Não existe o que faça isso. Eu achei interessante também quando você falou dos efeitos físicos e psíquicos que causam os cropsículos quando as pessoas adentram aos desenhos, ao campo. As anomalias são inúmeras. Porque uma coisa interessante é que os agroglifos, eles são indivíduos, não existe padrão. Então, nunca é igual. Nunca. E as anomalias também não. Mesmo com essas características, algumas características são comuns, né? Algumas são comuns, mas mesmo assim elas diferenciam em alguma coisa. O ângulo da dobra, a posição da dobra, as flores que às vezes aparecem dentro do campo, que fazem parte da figura, elas não participam das dobras. Elas não são dobradas, elas não sofrem interferência. E elas não sofrem interferência nem da planta que dobrou praticamente do lado dela ou em cima dela. Ela passa pelo meio. A planta é dobrada, aqui tem uma flor. A flor de papoula é muito frágil. A planta dobra assim,
Mas a papoula E a papoula continua em pé no meio. E às vezes o campo está forrado de papoula. Então você chega numa figura com centenas de flores no meio, todas em pezinhas, e a figura toda dobrada. Então são coisas assim que... sinais de autenticidade, né? Que nós chamamos isso, os sinais de autenticidade, porque você chega e já vê. Não precisa nem olhar o caule, não precisa fazer mais nada, eu já sei que ela é autêntica. Não precisa nem se aprofundar, bater o olho Bater o olho já sabe, porque como que um grupo de pessoas, por mais profissionais que sejam, vai conseguir... vão reproduzir aquilo. mecanicamente colocar ali um instrumento e não dobrar a flor junto com o trigo. Então, existem vários sinais como esse. Isso me dá uma satisfação muito grande, que só nesses poucos pontos que você esclareceu aqui, já dá para perceber que é uma falácia completa você dizer que a maioria dos ciclos são feitos por seres humanos. A pessoa que faz uma afirmação dessa, ela não sabe absolutamente nada sobre esse fenômeno. Mas pouca gente conhece o fenômeno, né? Muito pouca gente. Se você for Mesmo ver... lá na Inglaterra... pouca gente conhece o fenômeno, porque é muito difícil, complicado, você sair da sua casa de madrugada, ir até aquela região, que é uma região onde estão as bases militares da Grã-Bretanha ali, né? Em volta ali. Então, é uma área que você não fica muito à vontade. Muitos fazendeiros não permitem. Os fazendeiros não permitem acesso, a maioria deles. É um lugar um pouco inóspito ali para ficar trabalhando. Então pra ficar na madrugada, para ficar indo ali, passar na madrugada no frio. De dia faz calor no verão, mas à noite é sempre frio. E existe também uma pressão que provavelmente deve vir de órgãos do governo. Sim. Para desqualificar os crop circles. Sim. Até no sentido de camuflar uma possível realidade que eles não teriam explicação para dar. Claro. Essa é a ideia, né? O governo não quer... Ou seja, tem um acobertamento também. Claro. Por isso que faz parte da ufologia. Na verdade, é um contato de segundo grau. Sim. São objetos voadores não identificados que fazem isso, porque as impressoras, as supostas sondas que fazem essa impressão, elas são conhecidas como as bolas de luz, como a mãe de ouro, ou independe do lugar. Full fighters, são, né? Esferas luminosas. Agora full fighters, né? Orbes, Mas orbes tem aqueles também que são efeitos de luz, né? A maioria são efeitos mas aqueles ópticos provocados pelo mau uso das máquinas digitais. A verdade isso, mas o orbe já... Esse termo orbe acabou nascendo disso e agora se chama, o que a gente sempre chamou de sonda, acaba herdando esse termo orbe. Sim. Na realidade, esse termo orbe, eu sempre fui muito contra isso. Ele nasceu pela má utilização dos recursos de câmeras digitais que a gente tem, às vezes. Elas são poderosíssimas, mas a gente nem sabe usar. Mas os termos, eles mudam, né, com o tempo. É normal. E aí transforma um orvalho num orbe, transforma um inseto num orbe. Também. Transforma uma gotícula na lente da câmera num orbe. Os próprios agroglifos eram chamados de círculos da colheita, círculos da plantação. Aí foram mais vistos na Inglaterra, foram considerados círculos ingleses. Isso aí foi mudando de nome, até a gente aqui no Brasil. Ora, verdadeiros absurdos, né, que atribuem a confecção dos crop circles a fortes de vento. Isso os cientistas diziam na década de 70 que eram resultado de vórtices de vento. Um absurdo. Vortex. Mas no fim, os responsáveis pela manufatura, como isso se forma, vai ser a bola de luz aí, o nome mais comum hoje. Elemento a sonda. Mais presente. E ela é uma bola física, uma esfera. Ela é uma esfera mais ou menos do tamanho entre uma bola de basquete e uma bola daquelas de fazer ginástica. Sim. Ela, às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior. Ela pode estar luminosa, ela pode estar branca, ela pode estar escura contra o sol. Ela pode estar espelhada, refletindo às vezes o solo. Então ela pode ter características diferentes de voo, de velocidade, mas são essas esferas que participam do momento antes, durante e depois do agroglifo aparecer. Fantástico.
Então, elas são sondas ufológicas. Então, aí está uma relação direta entre a ufologia e os agroglifos. Fora que é um contato de segundo grau, direto. Por quê? Esses objetos deixam um vestígio no campo. Já está aí a conexão total com a ufologia. Sim. Mas isso continua sendo uma coisa separada. Muitos ufólogos se dedicam às ondas e ignoram o fenômeno dos agroglifos. O que é uma pena, porque separa em agroglifólogos e ufólogos. Agroglifólogos. Adorei. Agora, por exemplo, existe um período que é chamado a temporada. Sim. Que geralmente acontece no verão inglês. É isso? No verão inglês, né? Outros países do hemisfério sul, por exemplo, aí é como no Brasil, é mais para o fim do ano, que é o início do verão. De que mês a que mês? Lá é de maio a setembro. Então, final de maio já tem a plantação da couza, da canola, que faz o óleo de canola. Depois, em junho, julho e agosto é o mais forte. Em setembro ainda tem plantação de milho e às vezes acontece. Mas dentro desse período... Ela pode acontecer em qualquer uma dessas culturas. Qualquer cultura. Nos outros países é cultura. Às vezes na Indonésia é no arroz. No Brasil, no triticale. Já houve na cana-de-açúcar, já... Você mostrou ontem uma foto até no feijão, né? No feijão, Aquela do feijão era em que país? Aquele foi na Inglaterra. Na Inglaterra? É, eles têm aquele feijão de salada, né? Não é um feijão igual ao nosso, mas é muito parecida a planta. Então essas culturas, lá eles têm mais trigo, aveia, cevada e milho. Eu diria que trigo é a maioria, cevada em segundo lugar, e onde mais aparece. Por quê? Porque essas plantas, elas dão um efeito mais detalhado. Eles preferem a inteligência por trás dessas sondas. Acaba preferindo. Prefere fazer naquele tipo de ambiente mais propício para ficar bonito. Porque a planta é fina, ela tem a dobra que fica num ângulo certinho ali para poder formar sombras. Então, isso aí se torna uma coisa mais clássica, né? Quando você faz no feijão, você vê que fica parecendo que tem umas falhas. Ou no milho, porque o milho é muito grosso, né? Eu achei muito interessante que você mostrou primeiro que vocês, a sua equipe lá, vocês têm uma equipe, né? Nós temos uma equipe que se dedicam a isso, né? Diariamente, né? Praticamente durante todo o período da temporada. Né? Isso. E você demonstrou que vocês têm um esforço tremendo para tentar prever onde vão aparecer os próximos círculos. Por quê? Porque vocês têm um histórico, vocês têm uma série de características, vocês têm regiões que aparecem um pouco mais do que outras, então vocês tentam fazer cálculos para prever e acabam chegando muito próximo de acertar. Sim. E muitas vezes acertam. Muitas vezes nós chegamos tão próximos a ponto de poder ver quando ele acabou de acontecer. Ou seja, vocês quase que conseguiram fazer uma previsão de que eles iam surgir. Sim. Existem alguns... De onde iriam surgir? Alguns locais, eles são muito fortes, hotspot mesmo. Hotspot mesmo. Então, se você colocar uma câmera ali todo verão e ficar ali, você vai acabar pegando alguma coisa. Apesar de que, às vezes, você pega só um flash de luz, alguma coisa assim, e só durante o dia que você vai ver que já foi formado de madrugada. É você muito viu que difícil. Eu fui um bom aluno, né, meu irmão? Estou com tudo na cabeça aqui que você contou ontem. Hoje em dia, se vier falar de crop circle comigo, vai se dar mal, vai ter que estudar. Hein? Porque eu fui um bom aluno. Mas, por exemplo, adorei essa questão dos parâmetros que vocês utilizam para tentar prever. Sim. Achei fantástico. E vocês acabam tendo um índice de aproveitamento quase 100%. Bastante. O interessante disso aí, isso envolve um pouquinho mais do que a simples estatística e estudo e vamos tentar. Porque já que é uma inteligência que está por trás dessas esferas, e essas esferas é que emitem essa energia que formam a figura, né? Nós começamos a partir de um certo ponto tentar uma interação com essa inteligência. E conseguimos. Essa inteligência responde à interação. Muita gente fez experimento desse tipo e muitas vezes deu certo. Deu certo. E isso aí ajudou muito a aproximar a gente dessas formações quando ia aparecer. Porque nós tentávamos essa interação.
E essa interação existe. Ela, mesmo que ela não possa ser cientificamente provada, de alguma forma, mesmo eu que acho ela que seja subjetiva, não possa ser mensurada. Exato, não tem como. De qualquer forma, nós sentimos isso ali quando você está no campo e você sente como se fosse uma energia ali daquele indivíduo. Como tinha um que a energia dele era tão forte que eu percebi que aquele era um agroglifo para ser público. Ele tinha que fazer parte de um estudo maior, de pessoas poderem acessar ele. Parecem pessoas numa analogia. Você chega lá e é como uma pessoa que fala assim, eu quero que as pessoas conheçam esse fenômeno através desse ponto. Você sente isso. Então eu fui atrás, consegui fazer, ele ficou público. Deu certinho, deu tudo certo. Muitas vezes você não sente nada disso, daí você vai lá, o fazendeiro vem, destrói. Então eles são assim... como se fossem indivíduos. Como se fossem indivíduos, cada um diferente uma do outro. Interação. São mais de 10 mil figuras, todas elas diferentes, com anomalias diferentes, algumas em comum, outras diferentes. Então nunca um é igual ao outro, não existe padrão. Eu acho isso daí um pouco engraçado, que algumas pessoas chegam num agroglifo ou no outro, visitam uma meia dúzia, vamos dizer, e acontece de 3 deles estarem com uma certa anomalia. Então essas pessoas às vezes escrevem livros, às vezes fazem palestras, dizendo que esse é o padrão dos agroglifos, aqueles outros 3 eram falsos. E esses 3 são, porque eles tinham essa anomalia. Então isso é um erro muito comum e, infelizmente... Na realidade, a grosso modo, não existe um padrão. Não existe um padrão. Tem uma variação muito grande. Claro, você não pode falar porque apareceu essas 3 anomalias nele, então ele é genuíno. E se estabeleceu o padrão. Não. Só por causa desse padrão. E o outro não tem esse padrão, então ele não é genuíno. Porque ele pode ser genuíno e não apresentar esse mesmo padrão, que é muito comum. Eu acho que aqui a gente conseguiu dar uma pequena amostragem da qualidade, do aprofundamento dessa informação, de vivência, de experiência real, né, em loco, a especificidade, né, mostrando que isso é muito mais que a gente sequer consegue imaginar. Os agroglifos são uma preparação para o contato. Eles não são um contato de segundo grau à toa. Eles são um contato de segundo grau fisicamente, porque estão ali. São feitos pelos objetos que estão participando disso, através de uma inteligência que busca interação. Então é uma preparação lenta para um contato maior no futuro. É óbvio que eles são mensagens, indicam uma charada para nós tentarmos decifrar. Muitos já foram decifrados. Muitos foram decifrados. E o que eu achei interessante é que muitos foram decifrados até com uma certa simplicidade. É como se fosse uma informação muito sutil, muito simples, mas que estava na tua cara e a gente estava conseguindo enxergar. Exato, e muito alguém sutil. Sacou e conseguiu enxergar e aí decifrou aquele... É muito sutil. Muito sutil. Muitas vezes você acha que é um labirinto, aí você vai ver que é uma fórmula matemática. Um químico vai perceber que aquilo é uma molécula, não é um monte de círculo ligado por um monte de corredor. Então, a cada um deles tem uma charadinha. Eu acho que esse é o jogo do agroglifo hoje. Fazer com que a nossa civilização possa começar a estudar essas charadinhas e começar esse contato através desse formato, que ele não dá medo, porque o formato da abdução dá medo, as pessoas têm medo. Em geral, todo mundo tem medo, porque você dá de cara com uma pessoa que você não está acostumado a ver. Uma coisa diferente. Então, quando o cérebro capta uma imagem de uma coisa diferente, a primeira coisa que ele dá é medo. Então, esse tipo de coisa, de charadinha, é uma forma sutil de iniciar uma preparação para um contato no futuro. Então, eu acho que esse é o objetivo do agroglifo, nos preparar. Só que, infelizmente, a maioria ignora isso, né? Mas eu acho que... Então, subestima isso. O negócio é qualitativo, né? Se você tem um grupo de pessoas que estuda, que busca, que brinca com isso, já é o suficiente. Você não precisa de muita gente fazendo bagunça ali. Então a maioria das pessoas ainda não conhece.
Mas com o tempo eu acho que vão conhecer. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é justamente passar um pouquinho disso. Um pouco de uma informação muito mais específica, muito mais aprofundada, para que se acorde de que esse fato ele não é brincadeira. Uma coisa banal que alguém foi lá, fez um amassamento lá, não é. Muito pelo contrário. Isso tem uma especificidade gigantesca. O agroglifo hoje, aqui na nossa civilização, no nosso planeta, é o maior fator ufológico que já existiu. Existem, lógico, os contatos abduzidos, muita coisa, mas isso é uma coisa muito rara, específica. Aquilo ali é o maior. Você pode ir lá, você pode ver, você pode pesquisar. Existem várias evidências, inclusive científicas, sobre os agroglifos. Os nutrientes da planta, que aumentaram 400 vezes, uma certa poeira que foi encontrada dentro, que era uma poeira espacial. Muitas vezes existia anomalia do tempo, o tempo dentro e fora muda, dentro o tempo passa mais rápido do que fora a figura. Existem anomalias de todo tipo, bateria do celular cai ou de outro equipamento, o drone está voando, sobrevoando, o drone cai. Está sem bateria e a bateria enche. Pois é, a bateria enche às vezes, não tem um padrão, é uma coisa ou outra. Eu já ouvi falar também sobre sinal. Você recebe sinal onde não tem sinal, ou você não tem sinal onde tem sinal. Então tudo isso varia muito, são anomalias de todo tipo, são centenas de anomalias. São todas registradas. Então nós temos esse registro e ele dá assim uma ideia de que esse é um fenômeno de maior importância ufológica no mundo. Não tem outro. Fantástico. Queria te agradecer muito. Nós temos uma palhinha aqui do que vai ser amanhã. Amanhã vai ser uma aula, vai ser um show. Muito obrigado. Um prazer. Não passe, um maior prazer. Pessoal do Arquivo Estranho, eu espero que gostem. Isso aqui foi só um docinho na boca para o pessoal, com certeza, entender a qualidade dessa informação que está sendo trazida sobre os corpos. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, valeu. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades